Olá, turma do segundo ano. Bom dia. Vamos lá para a nossa aula de português. Peguem aí o caderno de vocês na atividade número 7. Então, preste atenção que nós vamos hoje trabalhar com um texto informativo. E eu peguei meu texto e eu risquei todinho aqui para explicar a vocês, tá bom? Então, esse texto aqui ao lado, ele tem eu botei aqui uns pontos, tá vendo? Tem aqui um ponto final, aqui tem um ponto de interrogação, que a gente utiliza no final da frase para fazer uma pergunta. Tem esse aqui, ó, esticar, que é esse último aqui, que é uma exclamação, que é quando você quer exclamar. Eu vou ler o texto para vocês e vocês vão descobrir, tá bom? Então, vamos lá, leia o texto. Então, o título do texto que eu já botei aqui, ó, botei uma setinha, observando os brinquedos. É o nome do texto, tá? Percebam que esse texto aqui, ele diz assim, ó, brinquedos e brincadeiras do passado e do presente, né? Então, a gente está falando dos brinquedos que eram usados pelos nossos avós e hoje, que os brinquedos de hoje são diferentes do passado, né? Hoje é o presente. O presente é hoje, é o agora. Então, vamos lá. Aí você vai ver o seguinte, que eu risquei os parágrafos, percebam? Quando você começa a ler o texto, você vai ver que tem aqui, o número 1, primeiro parágrafo. Tem esse espaço aqui, ó. Percebe? Não tem tópico, não tem rima, ele tem um espaço. Então, esse primeiro espaço que nós começamos no texto, nós dizemos que é um parágrafo. Então, vamos para o primeiro parágrafo. E eu já, inclusive, olha, o primeiro parágrafo todinho aqui, ó, eu já risquei, eu fiz uma caixinha, tá vendo? O primeiro parágrafo, ele tem uma informação. E eu passei uns tracinhos aqui, ó, onde tem a pontuação, porque onde tiver a pontuação é uma frase, terminou a frase. Então, ele diz assim: quem já jogou bolinha de gude ou pulou corda? Uma pergunta, tá vendo? Uma frase que tem uma pergunta. Vou repetir. Quem já jogou bolinha de gude ou pulou corda? Aí eu risquei, tá vendo? Primeira frase, acabou aqui. Vamos para a segunda. Essas são brincadeiras de rua no tempo da vovó. Tá vendo? Vou repetir. Essas são brincadeiras no tempo de rua, no tempo da vovó. Aí tem uma exclamação aqui, tá vendo? Outra frase. Acabou mais uma frase dentro do primeiro parágrafo. Então, ele está dizendo o seguinte, que antigamente, no tempo dos nossos avós, no meu tempo também, né, que eu não sou mais criança, nós podíamos ficar na rua brincando. Eu brincava de bicicleta, pulava corda, eu jogava bola com as minhas amigas na rua, não tinha perigo, porque não tinha esse movimento de carro. Podíamos ficar até tarde na rua brincando. Brincávamos de corrida. Bom, isso era antes. Hoje em dia, né, nós temos que ficar em casa. As crianças precisam ficar em casa porque não é mais confiável. Os brinquedos e brincadeiras, desculpa aí, os brinquedos e brincadeiras de antigamente não são, certo? Os mesmos dos dias atuais. Aí aqui tem um ponto final, tá vendo que acabou a frase? Percebeu? Tá, gente, que os brinquedos de hoje é diferente dos do passado. Antigamente eu tinha, era brinquedos de madeira, brincava com pipa, certo? Fazia brinquedos com os objetos que tínhamos em casa. Hoje em dia, a gente vai na loja e compra o brinquedo já pronto. Um brinquedo de plástico, um brinquedo de metal, brinquedo eletrônico. Na minha época não existia esses brinquedos, eram brinquedos manuais, certo? Muitos dos materiais utilizados para fabricação dos brinquedos no passado, eles foram substituídos por outros nos dias de hoje. Ponto. Aí, veja só, veja que ele acabou o primeiro parágrafo, tá vendo? Viu que eu risquei o meu primeiro parágrafo? Essa caixinha é o primeiro parágrafo. Tá vendo que ele está falando do quê? Como eram os brinquedos no passado, como os brinquedos de hoje são, que são diferentes no dia de hoje. Os materiais são outros materiais, as brincadeiras são outras. Ele está falando de como era antes e como é hoje. Hoje é diferente, né? Aí vamos aqui para o segundo parágrafo. Viu que eu fiz uma caixinha aqui, ó? Olha o espaço. Tem um espaço aqui, ó. Percebe? Os brinquedos são fabricados de diferentes materiais. Ele está falando dos materiais que são utilizados na fabricação dos brinquedos. Os brinquedos de hoje, certo? Vamos aí aqui, ó. Eu fechei porque aqui, ó, ponto final, finalizou mais uma frase. Vamos para o próximo. Terceiro parágrafo. Viu que eu peguei o parágrafo todo e fiz uma caixa no terceiro parágrafo? O parágrafo é esse espaço aqui, ó. Esse espaço que começa por... Aí depois continua.
Dependendo do material que foram fabricados, não é isso? Por exemplo, que materiais são esses? Pode ser um material, um brinquedo feito com madeira. Eu posso fazer um brinquedo com papel. Pode ser feito de metal, tá certo? Aí diz assim, ó, pode ser também de borracha. Quantos brinquedos de borracha não é vendido hoje na loja de brinquedo? Pode ser de plástico, tem vários, né? Etc. Eles oferecem possibilidades variadas de formas, né? Tem brinquedo de todas as formas, de vários tamanhos, né? Tem brinquedo grande, pequeno, tamanho médio e o quê? E uso nas brincadeiras. Então, o terceiro parágrafo, ele está falando sobre o quê, crianças? Sobre os materiais que são usados nos brinquedos hoje, né? Vários. Plástico, pode ser feito de madeira com plástico, pode ser feito de plástico com metal.